Bom dia, bom dia pessoal. Segunda-feira, né? Dia de trabalho, mas claro que sempre sobra um tempo, né? Pra gente começar com um cafezinho, né? E bom, sempre muito bom esse café. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa um pouquinho mais séria do que eu costumo falar, né? Talvez não seja o momento de alguns, né? Mas talvez seja. Talvez vá de encontro a algumas pessoas, né? É, bom, mas primeiro vamos comer requeijão, né? Aqui não tem como você não tomar um café com requeijão. É muito bom. Então, eu queria falar sobre direção. Direção. Direção de um carro, por exemplo, né? Eu sou uma péssima motorista. É, tirei carta com 18 anos, mas sempre dirigi muito pouco. Sempre alguém dirigiu por mim. É, mas assim, eu aprendi algumas coisas. E às vezes, mesmo sabendo, eu não uso. Porque eu não sou uma boa motorista. E assim, se de carro eu não entendo, façam ideia sobre a vida. Eu também não entendo muitas coisas. E assim, eu não vou falar sobre Deus neste momento. Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Eu creio em Deus e eu sei que Ele controla a minha vida, a sua vida e de todos aqueles que também não acreditam, mas ainda assim Deus controla. Porque Deus é nosso Criador, né? Sendo Ele o Criador, o que é a criatura, né? É obediência. Obediência. Mas enfim, eu não vou falar sobre Deus maravilhoso hoje. Eu vou falar sobre o que nós podemos fazer e que muitas vezes a gente não faz. Eu estive pensando sobre o carro ontem à noite. Eu estava vindo da casa da minha mãe, né? E assim já era tarde, 1 hora da manhã. Tava eu, meus filhos, Ana Júlia e Gabriel. E eu estava pensando na direção do carro. É, eu queria falar sobre o freio de mão. Aquele que existe e que quando a gente não consegue parar vias normais, né, colocando o pé no freio e, né, abaixando devagarzinho até que o carro pare, quando não é possível dessa forma, você é obrigada a puxar o freio de mão, não é isso? É uma coisa desagradável, né? É claro que tem alguns malucos que fazem isso para se divertir, mas também não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando é quando você precisa puxar esse freio de mão, quando você não conseguiu parar, né, da forma natural e você precisa usar. Então hoje eu queria falar sobre o freio de mão da vida, de algumas coisas que acontecem na vida da gente e que é inevitável puxar o freio de mão e dar aquela parada brusca, né?
e você fica meio tonto, você fica fora de si e a gente espera, né, que quando a gente puxa o freio de mão, apesar de toda aquela sensação ruim, que o carro pare, né? Que você consiga parar e que você se aprume, né? E que você possa voltar de novo para a estrada, não é isso? Então, a estrada da vida. Queria falar hoje para que você, né, que a gente não permita que ninguém, mas ninguém mesmo, puxe o nosso freio de mão. Porque é você quem está na direção, né? É você que está na direção da sua vida. Então, se em algum momento acontecer alguma coisa, né, e que você não possa, da forma natural, ir parando aos poucos, né, e para que você retome a direção, para que você olhe para que rumo você vai, se para a esquerda ou se para a direita, né, ou se você vai seguir em frente. Se você realmente precisar parar e essa parada não for da forma natural, que você puxe o freio de mão, né? Que nós possamos puxar o freio de mão. Porque por mais que a pessoa que esteja do seu lado naquele momento seja uma pessoa de confiança, um amigo, um pai, um irmão, um namorado, ele não pode puxar seu freio de mão. De jeito nenhum. Nós que estamos na direção é que temos que puxar o freio de mão. Eu estou falando isso porque tem situações, né, que a gente vai se acomodando, né, se acomodando, e você vê que, sabe, o movimento já não está muito bom, né, você já está, sabe, cortando, saindo da sua, né, do seu caminho, você está indo na contramão às vezes, né, você percebe que tem alguma coisa que não está legal, mas você insiste e continua, e continua. E você teve todas as oportunidades para ir diminuindo a velocidade, né? Para você ir, né, parando de acelerar, né? Até que aquilo, né, aquele problema ou aquela situação vai se dissolvendo, vai diminuindo. Mas você é teimoso, né? Às vezes você é teimosa e você continua insistindo, continua insistindo. E aí chega um momento, sabe, que você não tem como mais, né? Você já chegou numa velocidade, você não tem mais como parar, você consegue enxergar situações, né? E aí você fala, meu, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Agora eu não consigo mais parar devagar. Agora eu estou em alta velocidade, eu não consigo, o que eu faço? E aí você lembra, né, do freio de mão, que é aquele que dá aquela parada, né? Que você sofre às vezes o impacto, né? Que você tem as consequências daquilo, né? E aí você evita. E aí a pessoa que está do seu lado puxa teu freio de mão. Vou falar uma coisa para vocês. É muito ruim quando alguém puxa o freio de mão. Muito ruim. Por mais difícil que seja a situação, você, eu, nós somos o controle. Nós temos a direção. A vida é nossa. Então, quem tem que puxar o freio de mão somos nós. Não é mais ninguém. Ninguém. Ninguém tem o direito de puxar o nosso freio de mão. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é isso. Se você está numa situação difícil, se você tá vendo, né, coisas que você sabe que não pode mais segurar, se você está olhando e está vendo que as coisas estão ficando ruins, gente, não espere que alguém puxe teu freio de mão. Puxe você mesmo. Tenha coragem, tenha ousadia, entendeu? Tenha fé, entendeu? Que a parada pode ser brusca. Mas se você puxar o freio de mão, você vai conseguir parar e vai conseguir retomar depois a estrada. Então é isso. Não permita que ninguém puxe teu freio de mão. Porque você não sabe aonde você vai parar. E para você retomar depois é muito difícil. Porque você não planejou, você não pensou, não partiu de você aquela tomada de decisão de puxar o freio de mão. Então eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando,
Mas reflitam sobre isso. Se a parada brusca for inevitável, puxe você o freio de mão. Não deixe que ninguém puxe seu freio de mão. Porque dessa forma é muito mais difícil. E isso serve para a vida profissional. Isso serve para a vida pessoal. Isso serve, gente, para todas as áreas da nossa vida. Que você tenha coragem de puxar o seu freio de mão. Não deixe, não permita que ninguém puxe o seu freio de mão, tá bom? Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. E agora vamos continuar com o café, né? Porque, afinal de contas, estamos em Porteirinha. Né? E é muito bom, né? Um café com requeijão. Muito bom. Minha mãe ontem fez biscoito de peta. Acreditam? Ela que fez. Nossa, eu vou ter que aprender a fazer, né? Porque o que a gente compra é bom. É muito bom. Mas o feito em casa é muito melhor. Além de ser fresco, né? Tem toda aquela fase, né? Aquele preparo, né, inicial. Compra isso, compra aquilo. Olha, não chega perto do forno. Olha, abre o forno assim, abre o forno de outro jeito. E a minha mãe, nossa, e quando ela faz um tacho. Sabe o que é? Muito. Ela faz pãozinho de queijo, biscoito de peta. Esse biscoito que ela faz assim, muito, muito. E aí ela coloca em sacos assim, sabe? Para os 7 filhos. É muito legal. Aí assim, quem vem pra cá leva uns sacos de biscoito de peta pra cada uma. E eu tô na vantagem, né? Porque eu como durante, né? Porque vai sair naquelas fornadas, né? Assim. Aí eu como durante. Aí depois que tá tudo pronto, ela faz os pacotes, aí eu já pego um, pego dois. Então assim, eu tô aqui aproveitando. Muito bom. Muito bom. E para terminar, né? Vamos, como sempre, com uma mão, né? Nossa, ainda bem que mamão, se você cuidar, tem o ano inteiro. Porque é muito bom. Bom, eu falo demais, né? Vamos parar por aqui. Amanhã eu vou falar sobre manga. Eu vou falar sobre manga. Tem uma coisa para contar para vocês muito interessante sobre manga. Tá bom? Bom dia para vocês, boa segunda-feira. E lembre-se, não permita que ninguém puxe seu freio de mão. Puxe você mesmo, se for inevitável, tá bom? Bom dia, gente!